Tô na linha com o médico patologista neuromuscular deste país, um dos mais renomados e respeitados, Dr. Ben Smith. O especialista, ele está discordando da conduta que vem sendo adotada aqui no Brasil e acredita que há diferentes formas de empregar as verbas que vêm sendo destinadas ao combate à Zika. Mas, meu caro doutor Ben Smith, qual seria a forma mais racional para se combater o avanço do Zika vírus? Prazer ouvi-lo, doutor. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os rádio ouvintes. E é uma questão óbvia, viu, Paulo? É uma questão óbvia, porque a gente tem que lidar com essa catástrofe, não com política. A gente tem que lidar com inteligência, né? E com aquilo que é mais óbvio, que é o saneamento básico. O mosquito, o Aedes aegypti, a larva do mosquito, ela se alimenta não só de água, ela não vive só de água, né, Paulo? Ela vive de alimentantes de bactérias, protozoários, né? Então a melhor maneira de se combater, né, os vetores, né, como os insetos, como um exemplo é o Aedes aegypti, é com saneamento básico, é investir em saneamento básico. É absolutamente, rádio ouvinte, ridículo colocar o exército, a marinha, a aeronáutica para matar mosquitos. Mesmo porque, rádio ouvinte, os ovos do mosquito medem menos que 1 milímetro. Milhares de ovos. Então, se a presidente do Ministério da Saúde queria colocar o exército para matar mosquitos, tem que dar um microscópio para cada soldado, para que ele possa enxergar, né, aonde ele vai agir. Não vai sair, e esse é o momento de se estudar, entender o que é um mosquito, como ele se reproduz, o que é uma larva, o que é um ovo, né, o que é a pupa, entender a biologia do mosquito e, paralelamente, estudar e dar iniciativa e oferecer oportunidade aos cientistas. Mas o que é mais grave, rádio ouvinte? E eu quero deixar isso bem claro como neuropatologista. Nós precisamos cobrar do governo o tratamento das crianças com microcefalia, né, Paulo? Isso. Então, essas mães, a gente não pode admitir o oferecimento de um salário mínimo para que essas mães levem as suas crianças ao SUS, que não tem condição de atender essas crianças. Ô, doutor Ben Smith, e essa polêmica de que o Zika vírus também pode ser transmitido por meio de uma relação sexual, isso tem fundamento, doutor? Olha, esse é o momento de se estudar, né? Esse é o momento que a gente está estudando. Veja bem, eu já dei mais de 40 entrevistas, viu, Paulo? Sim. Desde o final do ano até agora, então devo ter dito algumas bobagens, né? Quando a gente fala muito, a gente pode falar algumas bobagens. Sem dúvidas. E é isso que sirva de lição como crítica, né? A gente não pode... O cientista não fala mal do governo, viu, Paulo? A gente faz a crítica para a gente tomar uma atitude em prol da sociedade, né? Então o governo está falando muito, então está falando muita bobagem, né? Então esse é o momento de se estudar mais e de se falar menos, né? E conforme eu disse, por exemplo, falta educação, falta informação para o povo brasileiro. Daqui a pouco uma mãe me ligou outro dia dizendo que ela vai sair vestida de astronauta, vai passar o dia com vestimenta de astronauta o dia inteiro para não ser picada pelo mosquito, né? O mosquito pica num determinado período do dia, né? Precisa se conhecer. O mosquito tem fotofobia, não gosta de luz, né? Então, a população precisa ser bem informada. E as pessoas, para que passem informação correta, precisam estudar. Mesmo aqueles especialistas, olha, eu sou neuropatologista desde 1981. Eu estou dizendo que é difícil, é uma coisa nova, essa relação do vírus Zika no Aedes e com a microcefalia. Puxa vida, se é difícil para uma pessoa que há 30 e poucos anos estuda neuropatologia, imagine para os outros, né? Então, esse é o momento de se estudar, as atitudes emergenciais têm que ser inteligentes. E o dinheiro dos nossos impostos tem que ser primeiro desviado à nossa saúde. Sem saúde, Paulo, a gente não precisa de nada, né? Então, a primeira coisa que o povo que paga imposto tem que pedir para as nossas pessoas que nos governam é que nos ofereçam condições
e saúde. Saneamento básico é igual higiene, é igual saúde. Sujeira, lixo, esgoto, né? É igual a doença. Né? E a melhor maneira de se combater os mosquitos, eu repito categoricamente, é começar saneamento básico de maneira mais séria. Então, doutor, enquanto não chega efetivamente essas ações que o governo deveria mudar essa estratégia de combater o avanço do Zika vírus, e que eu concordo com o senhor em ponto, vírgula e cedilha, eu lhes pergunto, o senhor que tem autoridade para tal, nós como cidadãos comuns, o que é que nós devemos fazer? Continuar policiando, evitando água suja ou água limpa, fazendo aquelas prevenções básicas que a gente já sabe? Não é por aí? Exatamente, né? A gente tem que passar para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar ou de ter uma educação mais avançada, né? De que viver com higiene, né? A sua casa limpa é um prazer de viver, não é uma questão estética, né? Cuidar das águas paradas, né? Todos os focos de água parada, porque o mosquito gosta de água parada e de sombra, né? O mosquito tem fotofobia, conforme eu falei. As larvas, elas quando está num baldinho, por exemplo, cheio de larva, né? Que é quando os mosquitos comem, né? Os mosquitos comem, antes de virar mosquito, eles são larvas, né? Depois que eles saem dos ovos. Eles fogem para o fundo dos recipientes, né? Então, limpar bem o fundo dos recipientes, né? Com sabão, né? Então, medidas de higiene, né? Limpar a sua casa, limpar esses são mosquitos caseiros, viu, Paulo? Sim. O mosquito aéreo gosta de ficar perto do armário, da cozinha, do banheiro, né? Então, aliás, Paulo, a gente deve limpar a casa da gente não só por causa do mosquito. Claro. A gente tem que limpar a casa da gente, Rádio Ouvinte, por causa de todos os vetores que causam doença pra gente. Né? Sem dúvida. Uma grande fatia do capítulo da medicina são as doenças causadas pela transmissão desses vetores, que são ratos, baratas, moscas, mosquitos, né? Então, por isso que a gente tem que cobrar esse investimento em saneamento básico, e que não vai resolver, lógico, amanhã, né? Mas a gente tem que pensar no ano que vem. Os ovos, Paulo, e Rádio Ouvinte, os ovos desses mosquitos, uma fêmea é capaz de colocar 1.500 ovos, e se ela estiver infectada pelo vírus, ela bota para os 1.500 ovos. Né? E esses ovos não precisam nem de água. Eles podem viver durante um ano, chama resistência à dessecação. Eles vivem sem água. E eles vão virar mosquitos. Tem fato relatado daqui a 450 dias. Então, é muito difícil a gente eliminar os mosquitos e os ovos, viu, Paulo? É muito melhor, muito mais inteligente a gente não dar condições geográficas, sanitárias, para que eles apareçam. Melhor evitar que eles apareçam do que tentar matá-los. E muito menos com o exército. Isso. Olha, eu vou fechar com o senhor, porque agora pela manhã eu li essa notícia aqui e queria a sua análise. Um laboratório indiano anunciou que está próximo de desenvolver a primeira vacina do mundo contra o vírus Zika. Bharata Biotech, um fabricante de medicamentos da cidade indiana, declarou que há um ano prepara 2 vacinas contra o vírus e que já está pronta para testá-las em animais. O senhor está acompanhando essa descoberta, doutor? Olha, como eu comecei a me interessar pelo vírus Zika e por causa da microcefalia, eu tenho estudado, que é o que as pessoas que vão mexer com isso devem fazer. Estudar. Né? Quero dizer que um ano não é um tempo possível para se fazer uma vacina confiável, de acordo com a ciência. Né? A gente tem que fazer uma pesquisa clínica com seriedade, respeitando os protocolos, respeitando o conhecimento humano, e a gente não pode misturar catástrofe e querer lucrar com a catástrofe. Nem dinheiro, nem vantagem política. Nesse momento, eu repito, o governo está querendo lucrar politicamente
geneticamente com uma catástrofe. E laboratórios podem também estar querendo lucrar, ganhando dinheiro com uma catástrofe. Esse é o momento de a gente entender que isso é uma peste. Isso é uma peste, Raul. Isso é uma peste, rádio ouvinte. Uma criança nascer com microcefalia, essa incidência, a prevalência de microcefalia como aumentou nesse último ano, isso é uma peste, isso é considerado uma peste. Que nem a peste bubônica, a peste negra, na antiguidade, que dizimou um terço da Europa. Então, a coisa é séria e não adianta fazer pânico. Tem que se estudar para tomar uma atitude inteligente. Não acredito que a vacina vai sair esse ano. Não acredito. Porque não é uma questão de falta de arte e engenho do cientista. É uma questão biológica, uma questão que a gente tem que fazer testes. É perigoso modificar insetos geneticamente, porque os insetos proliferam numa velocidade exponencial, conforme a gente sabe, né? E é legal que a Organização Mundial da Saúde entrou na parada, porque a gente precisa muito de uma ajuda, né, do mundo, porque essa é uma peste mundial. Tá bom, mestre. Fique por aí que a gente fica se cuidando por aqui. Foi bom ouvi-lo e um bom carnaval pro senhor, querido. Bom carnaval para vocês, um bom dia e que esse ano seja bom para todo mundo.